tem que colocar como introdução, que a Inês já mencionou, mas é importante frisar, ou seja, eu estou bastante atuante no debate sobre a crise do Rio de Janeiro, né? Ou seja, eu praticamente estou vivendo isso 24 horas, não só pelo fato de ser professor da UERJ, mas porque eu dedico a minha vida a discutir a economia fluminense. Então, ou seja, essa é a minha área de pesquisa, essa é a minha área de ensino, né? Inclusive leciono sobre isso. Então, me angustia muito quando te vê esse cenário de crise, e geralmente as discussões elas não vão muito, podemos dizer, na raiz do problema, né? Não põe o dedo na ferida do problema. Não discute propriamente crise econômica do Rio de Janeiro, né? Muitas vezes você empresta o cenário, empresta o contexto para discutir um ou outro tema que interessa a uma certa agenda, a um certo grupo. E, enfim, o meu desafio aqui é mais, então, de síntese, tentar organizar um pouco esse pensamento e, claro, apontar questões que eu acho fundamentais. Bem, para isso, eu coloco aqui como primeiro ponto, né, a divergência que eu considero sobre o ponto de partida da crise. Então, ou seja, muitas análises, que depois eu vou listá-las, né, elas se resumem a fatores aparentes, conjunturais. Aí logo, elas só discutem ou parte como foco essencial a uma discussão de ajustes contábeis, uma questão de governança. Eu acho que o problema não é por aí, não é que evidentemente você não tem que discutir isso. Mas isso é um desdobramento da discussão do problema, e não o problema em si, né? Então, quando você se resume a isso, inclusive, ao meu ver, essa é muito a orientação, inclusive, do atual governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Uma das falas dele, ele vai colocar que um artigo do governador Pezão no Globo, ou seja, que a política tem que se render à aritmética, né? Então, ou seja, um tipo de fala desse é exatamente aquele que coloca. Então, o problema do Rio é saber fazer conta, é saber entender de planilha, de ver ajuste contábil, botar no azul. Eu acho que o problema vai um pouco além dessa discussão, né? Se a gente ficar preso a ela, a gente não consegue oferecer alternativa. Para isso, um ponto que é importantíssimo e muitas vezes não está no discurso, ou seja, que não tem como pressuposto anterior podemos dizer, ao estouro da crise, anos de ouro do Rio de Janeiro. Buscar se balizar, até pela fala que você fez anteriormente, ali, enfim, de que o governo Lula fez investimentos federais, de fato fez, né? Só que há um problema estrutural, que é isso que eu quero chegar, um problema estrutural da economia do Rio de Janeiro, que a gente não pode achar que estava tudo indo muito bem, que isso, inclusive, vai em linha com o pensamento do atual governo do Estado do Rio de Janeiro, e que, de repente, houve um contexto de crise que aí, na visão de alguns críticos, da maioria dos críticos, foi por causa de uma irresponsabilidade da gestão estadual. Como se fosse, então, a gente desperdiçou anos de ouro. E eu acho que, ou seja, essa retórica de desperdício de anos de ouro, ela é bastante simplória. Ou seja, ela não discute propriamente o problema. Há um problema muito mal enfrentado, naquele momento, onde tem esse contexto mais favorável, tanto internacional quanto nacional, permitiu a esse problema você não enfrentá-lo, ou seja, ser mais facilmente ocultado, né? Mas à medida que você tirou esses determinantes, ali também conjunturais, né, esse problema se evidenciou e vem com toda a força. Então, o ponto que eu quero reforçar aqui, ou seja, a gente tem que superar essa retórica do pressuposto dos anos dourados, do momento mágico, ou como quiser chamar esse tipo de coisa ali, contexto favorável. E particularmente, então, você ressaltar essa questão aqui dos desafios estratégicos de longo prazo e tentar diagnosticar essa crise estrutural. Então, ou seja, ao meu ver, o problema atual do Rio de Janeiro é um impasse no seu estilo de desenvolvimento. Não é simplesmente uma gestão que foi ruim, não é simplesmente uma crise econômica nacional que abateu fortemente sobre o Rio de Janeiro, não. É um impasse sobre o estilo e o próximo governador tem que estruturar um planejamento econômico para enfrentar essa inflexão nesse estilo de desenvolvimento, até então mal conduzido por um diagnóstico fraco. Bem, então esse é o ponto de partida. A divergência quanto à contextualização é que muitas vezes se faz uma escolha por você centrar a discussão dos determinantes na escala estadual, então parece que é só uma questão de que coisas que aconteceram no estado do Rio de Janeiro, ou então você joga na escala nacional, então são só problemas nacionais que aconteceram e impactaram o Rio de Janeiro.
Então eu acho que a gente tem que superar o que eu estou chamando aqui de visão monoescalar. O problema não é só na escala estadual ou na escala nacional. Logo, ele não é só um problema de um choque sobre a economia, um choque externo, né? Ou seja, um problema que então com isso ele estaria superestimando a crise nacional, como também ele não é casos particulares locais que você soma ali, você pega casos de corrupção, você pega casos de incentivo fiscal, você pega, enfim, caso de gasto com o pessoal, enfim, e aí você vai somando, você vai dizer, então não tem, como se não tivesse um problema de crise nacional e só tem esse varejo ali de casos locais que você faz um punhalado de coisas. Na verdade, eu acho que você tem que somar esses dois determinantes, nacional e estadual, então não é nenhum nem outro, na verdade, você tem que buscar uma unidade interpretativa em cima disso. Não apenas focar num determinante, então também, e nem muito menos listar determinantes, mas avaliar como eles se articulam entre si. Então, ou seja, os efeitos, por exemplo, da Lava Jato na produção e os ataques à política de conteúdo nacional, ao meu ver, eles não são a causa fundamental. Mas isso não quer dizer que eles não sejam importantes. Porque, na verdade, eles explicitam um quadro de vulnerabilidades estruturais sobre a economia. Então, não é eles que provocam, mas à medida que acontece o problema da o impacto negativo da Lava Jato, o ataque à política de conteúdo local, ela explicita esse quadro de vulnerabilidades aqui. Então, ou seja, ao meu ver, não há, evidentemente, solução econômica para o Rio sem vir de uma solução nacional, mas também uma solução nacional não basta. É essencial o exame das especificidades. Então, é justamente por isso que a gente está discutindo uma política para o governo estadual. Porque senão era só mudar o governo nacional que o caso do Rio de Janeiro estava resolvido. E é isso que exatamente eu estou falando, que não é a questão. Né? Não é só isso. Tem que jogar nas duas e articular as duas escalas propriamente. Bem, diante disso, aqui eu acho que essa pergunta é fundamental, né? Vivia-se ou não um momento de bonança econômica? Ao meu ver, a resposta é não. Então, se você acredita que vivia, como você vai ver, por exemplo, no livro do Júlio Bueno, que defende essa tese, foi secretário de Fazenda, foi secretário de Desenvolvimento, né? Ou seja, ele vai com uma aposta de que você tinha um crescimento contratado, estava tudo muito certo. Inclusive, ele vai superestimar a política de incentivos, dizendo que ela estava tendo retorno, diversificando a economia. Então, ao meu ver, antes do crescimento contratado, que você tinha muito, era o que a gente chama de uma falsa euforia, que eu estou chamando de manipulação de expectativas no ciclo. Ou seja, traduzindo isso, justamente porque no Rio de Janeiro há um fraco debate sobre a economia fluminense, uma reflexão econômica muito fraca, solta, que não encandece os corações, não pauta o debate público, você vive de falsas euforias, ou seja, qualquer coisa, por exemplo, você traz uma grande empresa, aí você estrutura um contexto midiático sobre isso, você vê isso como uma panaceia, você idealiza então o valor estimado de geração de PIB, de geração de emprego, e você trabalha então e é curioso isso, porque percebam, como a gente vive um pêndulo de um otimismo exagerado e agora um pessimismo exagerado. Então, ou seja, a gente não vive um momento de ponderação, porque você não trabalha com base em dados, em diagnóstico, reflexão. Você acredita muito que aquilo está dando muito certo, porque você superestima a aparência das coisas, né? Então um grande investimento, por exemplo. Ou você, quando vem no cenário de crise, acha que é uma crise terminal, que não tem solução, que não tem pontos a atacar. Então eu acho que tem que superar essa manipulação de expectativas, que muitas vezes é como o próprio mercado se aproveita disso. Isso contamina, inclusive, a política de incentivo. Eu acho que esse é o ponto. Se a política de incentivo fosse bem estruturada, baseada em metas, se tivesse por trás dela um planejamento público, que pensasse os setores, que sabe aonde quer chegar em cada desafio setorial, você não ficaria ali sendo manipulado por cada grande plano de negócio que se apresenta ali batendo a porta da gestão estadual. Bem, então eu acho que esse é um pouco o ponto, né? Ou seja, não enxergar um crescimento contratado, mas muito mais uma falsa euforia baseado em grandes atores econômicos ali jogando esse jogo de otimismo e pessimismo. Desse lado, que eu acho que então é aqui como você trabalha do ponto de vista institucional, né? E essa questão, superar essa falsa euforia,
trabalhar com base propriamente de estrutura de planejamento, esse é o desafio, reestruturar essas estruturas de planejamento. E o outro lado, que inclusive que me antecedeu, né, colocou, que é a questão da estrutura produtiva oca. Então, ou seja, em vez de você acreditar que vivia uma economia pujante, estava dando tudo certo, estava diversificando, o problema estrutural, como eu chamo ele, é que há uma estrutura produtiva oca. Né? Ou seja, há um problema, traduzindo para o português mais claro, há um problema de desindustrialização. Claramente. Maior do que outros estados. Não digo que é maior, mas eu posso dizer que um dos epicentros da desindustrialização nacional é o estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, por exemplo, você vai ver, comparado com a média nacional, que a especialização, a regressão, né? A especialização regressiva, a concentração em commodities, a redução da diversificação é mais intensa no Rio que a média nacional. Creio eu, provavelmente, aí você vai estar disputando na tristeza, né? Que é uma coisa ruim, né? Essa questão da distribuição. São Paulo, Rio, talvez, né? Mas claro que como São Paulo tem ponto de partida, uma estrutura mais diversificada, ele aguenta mais. Bem, mas eu acho que esse é um ponto fundamental, ou seja, que eu quase não vejo nenhuma fala. Eu vejo na minha fala, eu vejo na fala do Mauro Osório, por exemplo, né? Mas, ou seja, introduzir essa discussão da estrutura produtiva oca, eu acho que é um ponto extremamente positivo para esse debate atual. Porque exatamente você tira, então, a discussão meramente do debate de conjuntura. Bem, a visão usual exatamente ignora isso, ignora essa crise estrutural, né? Depois, se der tempo, eu vou apresentar os dados, né? Mas eu quero organizar essa narrativa, né? Por ela ignorar essa crise estrutural, ela acredita num cenário econômico que era favorável, esbarrou numa responsabilidade fiscal e propõe como saídas medidas para acabar com a responsabilidade fiscal. Então, as medidas geralmente são políticas de austeridade, lava-jato na escala estadual, CPIs na esfera ali da LERJ, e acha que se fizer tudo isso resolve o problema. Mas todos podemos dizer, esses medicamentos, podemos dizer assim, nenhum deles enfrenta a crise estrutural. Então, na verdade, você vai, mesmo supondo que dessem certo, eles estão estudando o jogo. A idealização, ao meu ver, essas saídas, elas idealizam uma neutralidade técnica. Eu acho que o problema é exatamente de ter que, nessa candidatura, nesse debate para governador, tendo que politizar, né? Ou seja, o problema é uma falta de visão de política estratégica, né? Então não é simplesmente você ter bons técnicos ali que executam uma política de austeridade, por exemplo. Eu acho que o argumento que eles usam é que se você tivesse um corpo mais... Eu acho que a fala, né, a primeira fala foi muito nessa linha, né? Ou seja, não basta ter simplesmente quadros de servidores qualificados, concursados, mas tem que ter um viés político, viés estratégico, né? Então, ou seja, a questão não é simplesmente você idealizar que esse famoso Estado eficiente, que gera ambiente de negócio, que gera expectativas positivas para o mercado, mas, inclusive, numa visão ali crítica, que não é a nossa, né? Que com isso, inclusive, não vai ficar direcionando recursos para o empresariado, indispensavelmente, no lugar de políticas sociais, né? Tem um discurso de alguns outros partidos de esquerda que faz esse viés, que eu chamo de distributivista, né? Ao meu ver, todas essas questões colocam bote na sala, porque elas tangenciam a dimensão econômica da crise, a sua natureza de política estratégica, desvia propriamente de uma agenda propositiva de recuperação econômica. Então, acho que esse tem que ser o foco do programa, ou seja, propor qual é a recuperação econômica que a gente deseja, e não simplesmente qual o ajuste fiscal que a gente pode fazer, ou qual o ajuste fiscal que é possível. Eu acho que por isso que essa angústia ali de apontar potencialidades, possibilidades de investimento, de recuperação. Então, eu acho que a gente tem que superar esse tipo de análise, que, ao meu ver, ela tende a fortalecer uma ideologia de anti-Estado na economia. Ou seja, o Estado tem que sair da economia, tem que entregar técnicos e deixa apenas a casa arrumada para o mercado alocar, para o mercado tomar as decisões. Esse tipo de visão que a gente tem que superar. E aí, quais são os botes na sala? Você vai ver pipocando um debate. Uma turma que vai discutir o problema do Rio é só corrupção sistêmica. Ao meu ver, não é isso. Até, enfim, não levantei, não trouxe os dados aqui, mas
Os dados de recuperação da Lava Jato, eles são ínfimos comparados com o problema, inclusive financeiro do Estado do Rio de Janeiro. É importante ter essa noção. Mesmo se recuperasse, né, o que eles alegam ali, com Cabral e sua turma, né, Lava Jato estadual, né, isso não resolve o problema financeiro. Então, ou seja, você colocar uma cortina de fumaça como se você fizesse essa devolução, você resolvia o problema. O buraco financeiro não está aí na corrupção. Claro que a corrupção é ruim, você tem que contestar, mas, ou seja, não é isso, não é esse o fator determinante da crise financeira, muito menos econômica. Também não é no valor dos incentivos fiscais, né? Inclusive, não há espaço aqui para a gente detalhar, porque não é uma pauta aqui só de discussão do incentivo, mas, ou seja, os dados que foram usados correntemente foram superestimados, foram pegados, enfim, num sistema ali que não fazia as devidas filtragens. Inclusive, recentemente, o governo do Estado está apresentando um relatório, não é isso, Waldeck? Mostrando ali que, ou seja, que você tinha que fazer devidas filtragens, que chega mais ou menos no valor que era 10% do valor que antes era colocado. Então, ou seja, você vê como sai de uma grandeza de valor muito grande, né? Ou seja, de um valor que era 3 dígitos, acho que eles botavam que era 170 bilhões, e agora cai para 48, 47, né? Errei por um, então. Então, ou seja, mas mesmo assim, você já cai uma grandeza. E ainda tem as discussões, como o Waldeck colocou, que ou seja, tem os incentivos do CONFAS, não dá tanto para fazer detalhamento aí, o que é o CONFAS? São incentivos que são decididos por todos, tem que ser unanimidade nacional. Então, também o Rio de Janeiro não pode sair desses incentivos se os outros estados não saírem. Então, você não pode considerar isso nesse tipo de discussão, porque isso não depende do arbítrio estadual. E mesmo a parcela menor, que depende do arbítrio estadual, que é propriamente guerra fiscal, você tem que entender que, ou seja, nesse cenário de guerra fiscal, você não resolve esse problema simplesmente acabando com todos os incentivos. Por quê? Porque os outros estados fazem isso. Então, se você quiser, e aí não é uma agenda de governador, é uma agenda, uma agenda de governador internamente. Pode ser uma articulação federativa, né? Você levar uma discussão com outros governadores para buscar fazer uma reforma tributária e superar a guerra fiscal. E aí, com isso, você não precisar, evidentemente, ter esses incentivos do CONFAS, às vezes, estou dizendo, só os incentivos do CONFAS. Mas eu acho que esse que é o ponto. Assim, a gente não pode ir para um discurso moralista, dizer, não, porque incentivo é para empresário tem dinheiro, então você tem que pedir que devolva o dinheiro, porque para ele não faz falta e para o Estado faz falta. Mas uma pergunta, quer dizer, concordo, eu tendo a concordar totalmente com esse raciocínio, mas, digamos assim, sem entrar em detalhe, porque eu acho que isso não caberia hoje, o direcionamento desses incentivos a uma crítica a ser feita, que a gente pode discutir num outro momento. Se deve dirigir mais para lugares que criam mais emprego, ou digamos, sei lá, estão mais inseridos na cadeia. O grande problema da política de incentivo, ao meu ver, não é porque a gente não pode olhar para ela, porque, ao meu ver, ela é a ponta do problema. Você tem que entender a falta de uma estrutura de planejamento adequada para que essa ponta, que é operacional, faça corretamente. Como é que geralmente é? É feito de uma forma que não tem uma unidade de propósitos. Muitas vezes chega a empresa aqui com um grande plano de negócio, vende o peixe, e aí você cria um pacote ad hoc para tentar ajustar. Ou seja, o Estado, dessa forma, é muito mais facilitador de negócio do que propriamente planejador. E não tem metodologia de acompanhamento das contrapartidas. Porque não tem planejamento. Exatamente. Emprego, aumento da planejamento. Não tem planejamento. Basta você atender o interesse daquela grande empresa. Entendeu? Então eu acho que o ponto está aí. Você tem que olhar atrás disso. A falta que tem. Exatamente. Porque senão a gente vai discutir no varejo ali se o incentivo foi bom ou ruim. E na verdade você tem que discutir se você conseguiu ou não induzir aquele setor, fortalecer aquela cadeia, ver o complexo do ponto de vista do território, se fez ali os encontros, articulações do território possível. Então, para isso, tem que ter exames ali específicos para cada área. Nesse sentido, é claro que a gente tem ali uma margem de receita para o próximo ano sempre curta, mas o grande desafio a longo prazo é estruturar áreas, como por exemplo o BNDES na vida, ou seja, você tem ali, pelo menos para os setores, né, para os complexos, cadeias, né, principais do Estado, especialistas em economia industrial dessas áreas.
para que as coisas sejam decididas com acompanhamento ao longo das gestões. Né? Ou seja, a gente está vendo no momento, em vez de ir para esse sentido, a gente está indo no sentido contrário, está desestruturando as áreas. Né? Sem me alongar muito, mas, ou seja, lá em novembro, o tiro de misericórdia que o governador queria dar era extinguir o CEPERJ. Na verdade, ele queria fazer o contrário, era fortalecer o CEPERJ. Era fortalecer a UERJ na sua articulação com a política de desenvolvimento do Estado. Então, na verdade, ele está saindo de visão estratégica, está enfraquecendo corpos que pode dar área de inteligência para ele, e ele fica mais à mercê desse jogo de pressão. Bem, ao meu ver, por isso, esse tipo de lógica, o risco é desestruturar a máquina pública. Então, por isso que eu falo, não adianta só discutir ajuste fiscal, porque, na verdade, a gente tem que ver até que ponto o tipo de ajuste que for colocado pode até, às vezes, resolver ali, botar o azul no balanço, mas, na verdade, o efeito de longo prazo está desestruturando a máquina pública. Se, por exemplo, você cortar em áreas que são estratégicas ou chegar à conclusão que não dá para cortar substancialmente mais. E aí, se não dá para cortar, a gente tem que buscar outras alternativas. Senão, a gente vai estar sacrificando a política pública. Coisa que, para quem é servidor do Estado como eu, nos últimos anos, a gente viu o sucateamento em diversas áreas. Bem, então, os fatores primários de crise aqui, ao meu ver, primeiro, então, da onde que a gente tinha que partir? Da desatenção que se deu às pensões federativas. Então, ou seja, o problema o governador, o próximo governador, ele tem que encarar essas tensões federativas, ele tem que assumir um compromisso de representar o Rio de Janeiro. Porque, ou seja, não basta querer governar para dentro, achando que é só ali se juntar com seus técnicos da fazenda que você vai encontrar saída. Você tem que enfrentar, porque, ou seja, um dos pontos iniciais que gerou uma série de problemas de déficit primário foi uma série de disputas tributárias que o Rio foi perdendo. Seja com o ICMS do petróleo, seja com a desatualização dos royalties do petróleo também, né? Seja com a questão do percentual do fundo de participação estadual. Então tem uma série de discussões ali que você tem que se municiar, por isso tem que ter área de inteligência, não é isso? Para sentar numa mesa de negociação estadual e enfrentar essas coisas. Até porque, do outro lado, e a própria opinião pública pode falar, o Rio está se fazendo de vítima, de coitadinho. Então a gente tem que ter como apresentar propriamente ali uma proposta para enfrentar esse discurso que a gente não está se vitimando, mas na verdade está defendendo nossos interesses. Né? Então eu acho que esse é um ponto fundamental, porque à medida que a gente foi... aliás, um ponto que é importante, sem me alongar, no acordo com o governo federal, para assinar o acordo, uma das pré-cláusulas que tinha que fazer, o Rio de Janeiro abriu mão de uma série de ações no STF que questionava a dívida. A Lei Candir é outra coisa, mas também está nesse bojo. Né? Tá nesse bojo. Mas é um mecanismo de correção da renegociação. Então, ou seja, em vez de a gente enfrentar, a gente foi para uma outra via que, inclusive, deu um passo atrás nesse tipo de discussão. Por quê? Porque esse é o interesse do governo federal. Ele já está lá no STF questionando as cláusulas, né, da renegociação da dívida. Um dos pontos principais é renegociar. Isso. Mas esse é um ponto fundamental, porque é exatamente isso que não foi a prioridade da atual gestão. O segundo ponto, é importante entender, né, é a questão do endividamento estadual. Eu acho que isso é extremamente importante. Ou seja, o endividamento estadual não foi, apesar do René ter colocado, ao meu ver, eu não vejo dessa maneira, não foi o cerne dele para a despesa pessoal. O cerne dele foi para fazer investimento público. Para fazer investimento para os grandes eventos. Ou seja, era um mecanismo que foi... Eu falei que sim, era 24 Sim, milhões de sim. reais. Sim. Mas o que eu quero deixar claro é que isso aqui foi um arranjo federativo também. Porque, ou seja, você poderia discutir como fortalecer instâncias de financiamento estaduais, fortalecer a AGRIO, que é uma discussão que a gente tem, uma estrutura de financiamento que só atende a pequeno e médio, mas poderia atender, inclusive, a grandes obras de investimento. Ou seja, a gente tem que pensar novas estruturas de financiamento. Porque do jeito que foi feito, deixou o orçamento estadual refém de arrestos, refém de bloqueios, como está acontecendo sistematicamente. Isso foi a grande moeda de troca para forçar a gente a assinar o acordo. Porque era ou assinar o acordo, ou continuava tendo as contas bloqueadas, sofrendo arrestos. Então isso só aconteceu porque a gente, num pacto federativo muito mal engendrado, lembrando que teve um golpe de Estado, né?
Então, ou seja, antes, chega a Dilma e fala, não, eu empresto via BNDES, e se você não conseguir pagar, eu lastreio essa dívida e cubro. Muda para o governo Temer e fala, não quero saber disso, eu quero que você pague a dívida o mais rápido possível. Então, ou seja, o lastreamento não valeu de nada, porque na verdade a única diferença é que não é o BNDES cobrando, é o governo federal entrando no sistema jurídico e botando as contas do Estado travadas. Então eu acho que tem que pensar essa coisa também, não é só as disputas tributárias, mas repensar essa estrutura de financiamento. Inclusive para fazer o tipo de política que o Celso ali já sugeriu, de potencialidades, de investimentos em certas áreas. Então, ou então entrar no concerto com o novo governo federal para aumentar os investimentos públicos federais no Rio de Janeiro. Também é uma via. Se tivesse feito isso, em vez de endividamento estadual, fosse tudo investimento público federal, não teria o problema do salto vertiginoso de endividamento que a gente teve. Então é uma discussão ali que a gente tem que... Ou seja, porque esse tipo de coisa ninguém discute. Né? Finge que, de repente, o Rio se endividou igual um louco, parecendo que é só uma responsabilidade fiscal. Bem, então, não enfrentando esses pontos, o desdobramento foi uma postura servil ao governo federal, levando ao que eu chamo de ciranda de agiotagem, né? Então, nada mais do que estão fazendo agora é contrair mais dívidas, o tempo todo está contraindo dívidas. Agora mesmo, na Valdec, ele que é deputado, o governo votou um novo pedido na LERJ, né, para pedir um novo endividamento, 3,5 bilhões, não é isso? Autorização para a LERJ, para se endividar em mais 3,5 bilhões, então a gente está pulando. Então, ou seja, a gente está enfrentando um problema de endividamento que gerou esse acordo, e agora esse acordo não bota um orçamento, R$1 de orçamento federal no Rio de Janeiro, mas facilita o suporte para mais endividamento. Mais endividamento é botar a corda mais no nosso pescoço. Então por isso que eu falo que é a lógica de agiotagem, né? Flexibiliza no curto para no longo prazo ser um ferro muito maior, né? Você está muito mais na mão deles. Aqui a gente não é o FMI, é o Tesouro Nacional, né? Bem, mas eles talvez... Tá, ok. Então, ou seja, essa postura serviu, que levou à perda de patrimônio público e políticas públicas sobre risco. O outro fator primário não é a tensão federativa, é o marco de poder. Então, ou seja, essa máquina pública desestruturada. Tem que entender que o problema não é só excesso de gasto do pessoal. A gente não tem máquina pública. Tem um dado que, evidentemente, talvez não tenha que passar, ou seja, entre servidores ativos, o Rio de Janeiro é uma das menores máquinas públicas. Não é inchaço de máquina. Por exemplo, é um caso diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Né? Que aí ali você tem um conteúdo de despesa do pessoal estruturalmente alto. Aqui não. O problema aqui foi claramente o problema não só de uma queda abrupta de receita, mas estruturalmente de uma geração de receita limitada para o porte da economia. Então, ou seja, se a gente não tiver visão de que tem que estruturar a máquina, justamente vai pôr como moeda de troca, reduzir mais a máquina, e isso, como ela não está ótima, você vai desestruturá-la ainda mais. Bem, e associado a isso, uma falta de visão estratégica. Então, ou seja, tem que pensar planejamento, tem que pensar as áreas para propriamente as políticas indutoras. Então, ou seja, o desdobramento disso tudo foi um fraco planejamento estadual, levou à ineficácia das políticas de fomento e limite ao poder estruturante das políticas nacionais, que inclusive a Inês colocou, do governo Lula. Então, ou seja, não adianta ter um governo Lula fazendo política setorial estruturante se não tiver um planejamento estadual para organizar isso e amplificar o impacto no território, buscando os encadeamentos. Bem, então, ou seja, ao invés de ter um cenário virtuoso, você explicitou a estrutura produtiva oca, e isso também gerou os problemas de déficit primário. Bem, então a proposta de agenda aqui, a agenda nacional, a agenda mais comum, né, a agenda de vocês, né, isso aí não tem muito o que discutir, ou seja, lutar contra a criminalização das políticas de desenvolvimento por coordenação de Estado e repriorizar e aperfeiçoar a política de conteúdo local. Beleza, até aí é ponto pacífico. Agora tem que juntar isso com o que eu estou chamando aqui da agenda... Pacífico entre nós. Ponto pacífico entre nós. Agora a agenda estadual, que tem que associar isso. Então, ou seja, articulação política para tirar o Rio do isolamento contra exemplo. Então, em vez de falar o Rio que está devendo, o Rio que é irresponsável, na verdade é você falar, opa, atenção federativa, vamos defender nossos interesses.
Vamos botar os dados na mesa e vamos ver se de fato a gente que está querendo privilégio, ou na verdade está sendo prejudicado por falta de planejamento para enfrentar essas coisas. E do outro lado, você buscar, e não ver isso como uma questão menor, não é só ajuste fiscal, nosso problema, ao meu ver, o ajuste fiscal é o desdobramento disso, é você pensar como estruturar o planejamento econômico do todo. Né? Então, ou seja, fortalecer a Serpesp, fortalecer a UERJ, fortalecer secretarias de desenvolvimento para sair do balcão de negócios, buscar então ter ali técnicos e, claro, uma articulação política que tenha visão de longo prazo. Então, se você conseguir numa gestão organizar uma visão de longo prazo para o Estado do Rio de Janeiro, já vai ser um grande serviço. Porque até então a gente se governa sem visão de longo prazo. Vai ao sabor dos grupos de interesse. Aí, vou começar pela pergunta da ação imediata ali, do Alberto ali. Eu não sei se ficou claro, mas acho que a coisa mais importante a falar talvez seja isso. Não dá para pensar um projeto de governo apenas pensando que a gente está nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, administrar, né, ou seja, orçamento, como alocar e tudo mais. Ou seja, primeiro, vamos dizer, a medida do primeiro dia que assumiu o cargo é ter a clareza que vai ter que renegociar esse acordo com o governo federal. Ou seja, o que está faltando muito no atual governo foi ter politizado a crise. Ele não politizou, ele não chamou a população. Ele conseguiu botar os servidores contra ele. Em vez de ser aliados dele nas manifestações, mobilização, ou seja, ele entrou, ele se encastelou numa lógica ali que ele se perdeu dentro das pressões de bastidores. Então esse é o primeiro, ou seja, o posicionamento que vai talvez diferenciar muito ali no debate eleitoral, vai ser exatamente candidatos que vão tomar como dado o que está acontecendo e vão querer jogar o feijão com arroz que o acordo dá e tal, e provavelmente vai fazer um discurso de austeridade, de que cortes são necessários, que enfim, tendo alguém ali moralmente melhor, ele vai conseguir botar ordem na casa, vai fazer esse tipo de discurso. E talvez, eu espero, vindo aqui dessa candidatura, ou seja, um candidato que fale, não, vou negociar, eu tenho capacidade, eu tenho já experiência como negociador internacional, né? E vou negociar, formar uma frente com outros governadores, que seria importantíssimo fazer, certo? Então, ou seja, a gente, muitas vezes, aqui a gente está com uma mesa de economistas ou próximos, né? Ou próximo, quase. E geralmente o economista não coloca o fator político com a importância, talvez, que ele coloca, que ele deveria ser colocado. É exatamente isso que eu estou chamando a atenção. Ou seja, se a gente não fizer política organizada para defender os interesses do Rio nacionalmente, a gente vai ser rolo compressor em cima da gente. Então, por isso que eu falei ali, a primeira coisa a colocar, ou seja, é superar essa retórica do Rio como contra-exemplo nacional e que se não fizer a reforma, se não fizer aquilo ou outra coisa de termo de ajuste e tal, você vai ficar igual ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não está no que está, porque ele não fez as recomendações que são recomendadas agora pelo Tesouro Nacional. Então é isso que a gente tem que colocar, ampliar esse debate, fazer uma frente de articulação para a defesa dos interesses do Rio, que é uma coisa que o Rio nunca, é aquilo um pouco que eu falei, ele fez, mas fez muito, podemos dizer, no bastidor também do negócio. Ele não criou uma frente para a defesa dos seus interesses. E mais do que isso, tem que negociar com dado. Tem que negociar apresentando dados. Né? O Celso ali comentou rapidamente o negócio da Lei Candir, né? Eu participei recentemente desse debate. O Rio de Janeiro não tem dados sobre a Lei Candir. É importantíssimo, segundo estudos de outros estados que fizeram dados, que o Rio não fez, né? A gente usa dos outros estados, o Rio foi o segundo estado mais penalizado nessa trajetória. Eu participei de uma audiência pública que não tinha quase deputado nenhum, só tinha alguns da oposição, não tinha um da base do governo. Isso não é um debate de oposição e situação, isso é um debate de defesa dos interesses do Estado do Rio. Só complementar essa informação aqui que eu conheço bem, quem foi na Câmara, por conta própria, mostrar os dados dos outros sobre o Rio,
foi a Associação de Servidores dos Gestores do Estado. Sim, Gestir. Eles tiveram que ir, a Gestir Rio lá, levar os dados, deputado a deputado do Rio. A O sensibilidade cara sabia, pra cara, o nível de competência do governo atual. Então, ou seja, esse que é o ponto. Não adianta chegar e se encastelar, olhar para dentro, formar bons técnicos ali, botar alguém na fazenda e tal. Não. Tem que politizar nesse sentido. Não é fazer frase de efeito. É você formar uma frente política organizada, inclusive com dados. Se não for isso, ele está lascado. Ou seja, quem achar que é introduzir a lógica do acordo, aceitar o acordo que dá, não tem escapatória a não ser fazer uma política de direita conservadora e que nega o papel do Estado na economia. Não vai poder fazer concurso público, como o René colocou. Ele vai poder porque ceteris paribus, né? Ou seja, mantendo como está. Bem, fora isso, também é importante você, não podendo contratar no primeiro momento, você usar a expertise de áreas do Poder Público Federal no Rio de Janeiro, que tem pouca política voltada para o Rio de Janeiro. Né? Um exemplo, estava num debate recentemente, por exemplo, a Fiocruz, ela está buscando, né, ter uma proximidade maior com a política estadual. A Fiocruz é a maior produtora de biotecnologia da América Latina. A gente usa muito mal esses ativos. Né? O próprio BNDES, né? Ou seja, você pode usar a massa crítica que o BNDES tem de uma série de setores, aquilo que eu falei, de TTEC, pensando, ou seja, eu me lembro de um documento que foi feito pela FRJ, com a Unicamp, sobre uma série de prognósticos para setores, para investimentos, chamado Projeto PIB, né? Foi alguns anos feito. Né? E aqui, estadualmente, a gente não debateu esse diagnóstico. Né? Não teve uma apresentação desse diagnóstico, não foi no BNDES para ver essas áreas, para ver como é que você pode trabalhar. Então, você pode usar essa expertise no primeiro momento, que é muito pouco usada. Né? Eu não vou falar tanto da UERJ por uma questão de modéstia, né? Ou seja, porque eu sou da UERJ, eu ficava levantando a bola da UERJ, mas eu acho que é fundamental, né, reverter a lógica do atual governo, que vê a UERJ como custo, como algo que está gastando demais e tal, e ele não percebe o quanto que a UERJ poderia ser usado para a política pública. Não tem nenhuma agenda, ao contrário, ele prefere fazer contratação e consultoria, gastar dinheiro externamente, uma coisa que não enraiza. Não enraiza, porque esse cara reproduz aquele modelinho, é aquela lógica da marca do negócio, não é isso? Então, ou seja, aí eu contrato um cara lá, que já tem isso lá, um nome internacional, já fez isso em outros estados, mas aí o cara produz o relatório e vai embora. Se você enraiza numa UERJ, se enraiza no CEPERJ, você tem acompanhamento disso. Então esse é o desafio do planejamento que eu estou querendo falar, que não é uma questão de você fazer um projeto para daqui a 15, 30 anos, mas você ter isso como norte, aquilo que norteia a política. Nesse sentido, a própria questão da corrupção, eu não estou rebaixando o debate da corrupção, mas eu estou colocando que, exatamente por essa máquina pública estar pouco estruturada, ela é mais permissiva a corrupção. Quando você não tem algo organizado, com metas claras, aí entra o personalismo. Então não é uma questão cultural, eu não vejo dessa maneira, eu fujo um pouco desse determinismo cultural. Né? Às vezes colocam isso, inclusive, para o Rio de Janeiro, eu acho horrível. Dizem, porque o Rio de Janeiro é terra de malandro, caramba, quatro. Não é isso. Né? Eu acho que aqui, o diagnóstico que a gente está tentando trazer é que a gente tem uma máquina pública muito historicamente estruturada, por décadas estruturada, com poucos concursos públicos, para chegar agora no Tesouro Nacional e falar que a gente tem que cortar. Então, ou seja, a gente tem que enfrentar esse diagnóstico, né, que não tem essa lógica da especificidade, não vê o problema como está acontecendo, porque senão, mais estruturada é mais permissiva a corrupção, mais esvaziada, mais dependendo de agradar quem tem o poder financeiro, mais é isso. Né? Então eu vejo que, inclusive, esse acordo do governo federal pode estruturar mais a máquina. Mais a máquina. Então é basicamente isso. Acho que tem muita coisa, mas enfim. Não, eu só queria ressaltar uma questão que me incomoda muito, é que quando a gente fala muito, centraliza os governos do Brasil na questão da corrupção. Eu tenho formado uma opinião de que a questão da desigualdade é o grande empecilho para a gente construir no Brasil um ambiente de bem-estar social.
Eu acho que nós da esquerda temos que... Mas você tem que associar isso a uma questão de geração de emprego e renda. Né? A gente não pode só ir para o debate. A gente tem que discutir, a gente fez até um debate sobre isso, com classe trabalhadora. Né? Ou seja, a gente tem que buscar como estruturar o mercado de trabalho, como estruturar, enfim, cadeias produtivas. E aí, com isso, a gente entra num debate de desigualdade, mas associado ao desenvolvimento da própria base econômica. Porque senão falta recurso. Entendeu? A gente não vai conseguir fazer política social sem economia girando. Fica na retórica. Vai ficar na retórica. Então, só para concluir, eu acho que é importante, por exemplo, a gente não entender a questão da dependência do petróleo. Eu acho que o Rio de Janeiro não tem uma economia do petróleo. Na verdade, o desafio é que falta economia do petróleo, falta discutir os complexos, os encadeamentos. Então, inclusive, nisso tem que, além desse discurso de vocações, que não vai dar para eu debater aqui com vocês esse conceito, mas acho esse conceito horrível, né? Que é muito usado na administração pública. Eu acho que o desafio é mais potencialidades e como estruturar as cadeias. A rigor, a gente não tem vocação para nada. O que a gente consegue fazer é aquilo que a gente organiza o esforço de estrutura pública, de planejamento, para ter metas e enfrentar os desequilíbrios do mercado, enfim, mas perseverando nisso. O que muitas vezes acontece quando não tem isso, é a primeira crise, você desestrutura tudo, joga tudo fora. Então é basicamente isso, o resto não tem tanto para desenvolver aqui.